Mas Jesus acalma duas tempestades. E você pode ver isso tanto no Evangelho de Mateus, também como no Evangelho de Marcos. São duas narrativas completamente distintas. Primeira tempestade, igreja, Jesus ele estava sentado dentro do barco, dormindo no barco. E a segunda tempestade, ele não está nela, ele está fora dela. E você não vou nem ler aqui, mas você consegue ver isso depois. E a palavra nos fala que ele veio andando sobre as águas. É interessante, perceba que essas situações elas acontecem nessas duas tempestades e serve para nos ensinar, para nos advertir, para eu quero ser crente para você, para nos admoestar sobre as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. E certamente eu entendo que nós já passamos tempestades nas nossas vidas. E às vezes, igreja, nós pensamos que tudo está bem e de repente o barco começa a balançar e aquilo que poderia ser uma zona de conforto começa a se tornar uma zona não muito confortável. Foi o que eu vivi exatamente na madrugada de segunda para terça e nesses últimos dias. Tempestades. E eu quero que você perceba que durante essas tempestades que você enfrenta, que eu enfrento, que nós encaramos, que nós enfrentamos, eu acredito que principalmente na parte da região sudeste, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, BH, enfrentam muito mais essa questão climática do que aqui. Raios, inundações. Aqui se chove, no outro dia está todo mundo de casaco. Já viu? Sim ou não? Ninguém nem sai de casa se chover. Ninguém trabalha nesse dia. Primeiro porque a gente é invadido com besourinho dentro de casa, não é assim? Não sei onde é que aquelas pestes ficam. Talvez eles fiquem escondidos debaixo de alguma coisa, só esperando a água cair, para quando a água cai, quando chove, é muito besouro. Ou é só na minha casa que é assim? Demais, não é? Elas virão. E quando a tempestade chega, ficamos confusos, ficamos com medo, ficamos perplexos com tudo o que tem acontecido. E isso nos revela com quem podemos contar. Quem está dormindo, quem está agindo de forma errada, quem está fora e quem está longe. Deixa eu refazer. Quem que está dormindo, quem que está perto, quem que está longe, quem que está fora e quem que está dentro. Mas deixa eu te falar uma verdade, independente de qual tempestade seja ela, Jesus se encontra em todas elas. Você pode dizer um amém? É difícil entender isso? Tem dúvida? Mas pastor, quando é que Jesus ele acalma a tempestade? Jesus acalma a tempestade quando ele seguia com seus discípulos. Estou falando nesse texto que nós lemos. Ele estava num barco. E o objetivo qual era, igreja? O objetivo era atravessar o mar da Galileia. Se você for analisar de uma forma muito mais prática, literalmente não era um mar. O mar da Galileia, o chamado também mar de Tiberíades, é um lago. E eu vou para Israel, e quem vai comigo quando eu for para Israel? Aí? Amém, em nome de Jesus. Nós vamos conhecer o mar da Galileia. Eu quero. Eu não quero me deparar com a tempestade, né? Mas se Jesus estiver no barco, a gente vai estar de boa aí. Eles iam para Galileia, por quê? Porque eles haviam passado o dia trabalhando, eles passaram o dia, igreja, ensinando as multidões, que é aquela multidão que os seguiam e estavam seguindo Jesus, curando doentes. Eles estavam do lado ocidental desse mar ou desse lago, e no final da tarde, é muito claro isso, no final do dia, eles entram num barco de pesca, acompanhado pelos seus discípulos, Pedro, toda a sua equipe, todos aqueles que eram profissionais da pesca, no mar, sabiam como lidar, as questões climáticas, eles tinham experiência naquilo que ele estava vivendo. E Jesus dá uma ordem para que eles partissem, se direcionassem para o outro lado do lago. E de forma natural, o que você faz quando você passa o dia inteiro trabalhando? Você chega em casa para fazer o quê? Alguns é para descansar, outro é para fazer os buchos que estão acumulados no dia, não é assim? Mas o que você deseja fazer quando você chega em casa cansado? Descansar, cara. Tomar um banho,
jantar. Quer dizer, se a mulher tiver feito comida, né? Né, Pedro? Eu entendo que é para você tomar banho, para dar uma relaxada. E essa galera aqui, eles passaram o dia inteiro ralando, meu irmão, pregando, ensinando. E naturalmente, esse povo estava cansado. E Jesus também. Completamente exaustivo. E rapidamente, o que acontece com Jesus? Ele dorme. Jesus e os seus amigos, discípulos, seus apóstolos, partindo para o outro lado, período talvez de descanso, uma viagem curta, rápida, vou aproveitar e vou descansar aqui, vou dar uma relaxada. Só que na margem oposta do Mar da Galileia ficava uma cidade chamada Decápolis. Decápolis, ela já disse tudo que é uma cidade com um povo, uma vizinhança com 10 cidades. Decápolis era uma área, amada igreja, que você vai perceber que era uma região que os judeus não frequentavam, porque lá é onde estavam os gadarenos, aqueles, você vai ver daqui a pouco que eu vou falar sobre isso, os endemoniados. E a maior parte dessa população em Decápolis, eles eram gentios, e gentios não se relacionavam, não tinham amizade, não trocavam ideia, não batia papo, não saía daqui para comer um açaí, ou talvez comer uma pizza, comer um pastel. Eles não tinham liga, não eram brothers, não eram legais uns com o outro. Só que Jesus, ele dá uma ordem: vamos para o outro lado, vamos para Decápolis. Do outro lado, porque lá vai ter pessoas que precisam ouvir a minha voz. Interessante que um homem possesso de demônios precisou ser libertado. E tenha de igreja, toda vez que é necessário ter um milagre, haverá a imposição ou o inferno vai se levantar. Esses dias, conversando com a minha esposa, a gente procurando ser crente, né? Procurando entender algumas coisas que a gente se depara com o nosso dia a dia, o porquê, o para quê, o que nos ensina, o que nos exorta, tudo isso a gente questiona. Eu estava sentado com ela hoje, aí a gente chegou a uma conclusão. Qual foi, pastor? Aquilo que todo mundo já conhece. Crente passa por batalhas espirituais, sim ou não? Você também só não pode valorizar demais aquilo que acontece, porque tem coisas que é sua. Você cria, que você faz para onde acontecer. E a batalha espiritual, a guerra espiritual, ela vai estar vinculada a algo chamado de posicionamento. Toda vez, guarde isso para você, toda vez que você se posiciona, meu irmão, algo do inferno, ou não sei como você queira tratar, meu irmão, não sei qual é a sua fé, mas algo acontece para que aquilo que você decide venha ruir, ou que você não mantenha, ou você não sustente uma ordem, ou você não sustente algo que você realmente decidiu fazer. Nós estamos passando por um processo de alinhamento com presbíteros, diáconos, liderança. Aí do nada a minha filha adoece, do nada a minha filha tá assim, do nada ela... E o pior é que eu estava na UTI com minha filha e minha esposa sendo atendida na emergência. Era doente em casa, João, doente na enfermaria com ela, e minha filha na UTI. E agora, Jesus? O Senhor me sustenta porque eu não fico doente também? Deixa eu só ficar cuidando aqui da parada desse processo. A batalha espiritual existe, agora só não supervaloriza, tá bom? Porque nem tudo é demônio. Nem tudo. Eu vi um anjo, eu vi foi um morcego passar e acha que é um demônio. Viu o Batman voando do lado, acha que é alguma coisa. Meu Deus, eu vi algo parado, viu nada. E Jesus, ele precisava pregar para um povo. Porque toda vez que você se posiciona, toda vez que você se alinha com o propósito de Deus, os levantes vão surgir, meu irmão. Enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação de forma natural. Os caras eram especialistas, os caras tinham controle, eles sabiam o que fazia. Eles rumavam para o outro lado da banda do Mar da Galileia. Os caras já faziam isso tantas outras vezes, era o lugar do cara, era a profissão deles, ali eles sabiam exatamente o que acontecia. Eles estavam habituados com aquelas águas. Então de uma forma geográfica, ou de uma questão climática,
algo inesperado acontece. Algo de repente surge. Só que isso realmente acontece de verdade, é uma questão geográfica. As tempestades aqui é uma questão de pesquisa. Naquela região elas acontecem de forma repentina. Por quê? Porque esse mar da Galileia, o mar de Tiberíades, é um verdadeiro grande lago, 21 km de comprimento. Olha que é uma distância boa. 21 km de comprimento, com 14 de largura, cercado por montanhas, aproximadamente 200 metros acima do nível do mar. Então, quando tem alguma coisa nas montanhas, tem tempestade no lago. Temperatura baixa, e facilmente a temperatura baixa e ela eleva por questões climáticas. E naquele momento acontece isso ali. E talvez você possa me perguntar ou indagar: pastor, quais são as tempestades que essa referência ou essas turbulências, o que ele tem para nos ensinar? Quais as lições? Quais as implicações que nós podemos extrair e aplicar na nossa vida? Porque as tempestades, elas virão, elas chegarão, e se nós tivermos a presença de Jesus no barco, a tempestade, ela não vai deixar de existir, ela irá vir, mas nós teremos a certeza. Eu quero que você tenha a certeza que mesmo no meio dessa tempestade, ele se encontra no barco. Qual a primeira referência que a gente pode entender com isso aqui? Primeira delas, quero citar um caso que está lá no Evangelho, lá no Antigo Testamento. Porque a tempestade, ela pode vir através da desobediência. Como assim, pastor? Abra comigo, por favor. Lá no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, verso 1, verso 2 e o verso 3. Jonas, capítulo 1, verso 1, verso 2 e o verso 3. Eu vou começar com ele e vou terminar com Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Espera aí, Deus mandou ele para onde? Para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. E olha, preste atenção, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e a palavra nos fala que ele desceu para Jope e também desceu para dentro desse navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Igreja, amada igreja, a tempestade, ela pode vir por conta da tua, por conta da minha e por conta da nossa desobediência. E deixa eu te falar, todas as vezes em que eu fui desobediente a Deus, quando eu não ouvi, na verdade, quando eu não cumpri aquilo que Deus tinha para mim, de forma, não digo automática, mas de forma natural, as adversidades, as lutas, as tempestades, elas vieram. Por quê? Por conta da minha desobediência. Existe uma referência lá no livro de Deuteronômio, você pode ver isso com mais clareza em todas as referências, que ele fala: quando se me obedeceres, ouvir a minha voz, comereis do melhor dessa terra. Interessante, igreja, que a missão que Deus colocou ao coração do Jonas foi para levar uma palavra de advertência para Nínive. E Nínive era um povo idólatra. Você pode ver isso depois no capítulo 3, capítulo 4, mesmo livro de Jonas. Você vai ver que o povo que era cruel, um povo mau, não era obediente à voz do Senhor, ele não tinha temor a Deus. E Jonas compra uma passagem para Tarsis, ele manda para lá, mas vem para cá. Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. E guarda isso no seu coração. Me marca no Instagram e eu te copio depois. Quando Deus, na verdade, quando você faz a rota, guarda isso. Quando você faz a rota, André, quem paga a passagem é você. Mas quando Deus faz a rota, quem paga a passagem é Ele. Está comigo? Você não entendeu? Quando nós somos obedientes a Ele, por mais que possa parecer difícil, é Ele que vai pagar essa passagem. Porque quando eu desobedeço, quando eu quero pagar a minha passagem, Ele que vai fazer a minha rota sou eu. Então, quando eu faço a minha rota, eu sou responsável por ela. Foi o que aconteceu com Jonas aqui. Ele faz a sua rota, ele tem que pagar por ela. Quando Jonas sai da rota de Deus, ele não sobe, ele só desce. Desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar e desceu para o peixe. A sua vida foi só declinar, foi só cair,
Foi só ruim. Isso aqui chama-se desobediência, mano. Desobediência, claro. Então, quando nós começamos a descer esse nível, é porque nós estamos nesse caminho chamado de desobediência. E a desobediência, infelizmente, nos remove da bênção. Só que a obediência promove também uma vida de bênção. Deuteronômio 28, 29 e 30, basta você olhar com mais calma depois. Interessante, amados, que nesse contexto de Jesus, lá em Mateus, aqui como Jonas, 2 pessoas dormiram no barco. Jonas está no barco dormindo, e no barco dos discípulos, Jesus também está dormindo. Só que perceba aqui um detalhe, perceba aqui uma diferença. No barco de Jonas, a tempestade começou por conta de quem? Por conta dele. No barco dos discípulos, a tempestade terminou por causa de Jesus. Acalma-te, ventre, aquieta-te, mar. A decisão que você toma é o resultado daquilo que você vai ter no futuro. Cuidado com aquilo que você faz hoje. Eu quero que você entenda hoje, agora, a tempestade, ela pode até começar, talvez até por sua causa, ou talvez ela pode até terminar também por sua causa. A decisão vai depender de você. Jesus, ele nos adianta, porque toda a autoridade me foi dada vindo do céu. Essa expressão, essa palavra de Jesus, quando ele fala, acalma e aquieta-te, pode muito bem ser usada para nós, porque se creres, verás a glória de Deus e farás coisas maiores do que essa. Processo dessa questão da minha filha na UTI, Senhor, aquieta essa tempestade, acalma esse mar turbulento. Por mais difícil que poderia ser, que foi e vai ser difícil, mas a palavra de cura é do Senhor. Mas eu estou aqui clamando a Ti, Pai, acalma essa turbulência que a gente enfrenta, que a gente encara. Tereza aqui há uns 2 domingos atrás falou sobre, ela deu uma aula de anatomia, falou sobre medicina, falou de medicação, falou do que era dentro, falou do que era fora, falou não sei o que, falou não sei da onde, e chegou e acabou. Meu Deus, eu vou pedir uma prescrição médica para ela, para mim. Não, atestado não, porque você já tem o que faz isso para você. Igreja, são 7h30. Não queira atribuir a tempestade que você vive hoje à liderança, aos pastores, aos diáconos, aos líderes, por conta da sua desobediência. Jonas fez isso aqui. Pessoas, os líderes do seu chefe, na verdade, se cada um de nós aqui sondar o nosso coração, o que nós vamos viver hoje é fruto do que nós colhemos alguns dias, algumas semanas, alguns anos atrás. Nessa noite, a minha oração é para que a voz que troveja sobre as muitas águas, ela seja a expressão de dizer, acalma a tempestade, aquieta-te, mar. Vai ter uma hora que o mar vai estar lisinho. Sabe o que é um vento terral? Sabe o que é um vento terral? Quando o mar está liso. Quando o terral, quando o vento vem da terra para o mar. Piscina, quem pega onda sabe o que eu estou falando aqui. Lisinho. É o mar que todo surfista gosta de pegar, terral. Não tem correnteza, tem canal. Se pega onda de boa, fica tranquilo. Mas quando vem o maral, que é o vento do mar para fora, aí o mar fica mexido, vem correnteza. Mas quando ele dá uma ordem, quando ele fala da sua voz, quando a sua voz troveja, aí o vento se acalma e a tempestade acaba. Aí eu oro nessa noite para que essa voz, a voz do Todo-Poderoso, o Yeshua, o Hamashia, seja derramado sobre a tua tempestade. E as lutas que você tem enfrentado, como nós enfrentamos todos os dias, que não é para te destruir, mas é para te fortalecer. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, Pai, pelo poder que há em Ti, aquieta o mar da preocupação, do medo, da desesperança, do desespero, para que nós possamos como igreja aprender, Pai, que no mesmo meio dessa tempestade, dessa turbulência, o Senhor está no barco e com a Tua voz que é poderosa, a Tua voz que troveja sobre as muitas águas, ela tem poder e tem autoridade para dizer acalma e aquieta-te. Abençoa os Teus filhos, Pai, de uma forma plena, de uma forma soberana, porque eu entendo, Pai, que nós precisamos deixar de viver um ato de desobediência para vivermos a obediência do céu.
Você crê nisso? Então aplaude ele bem forte no seu lugar, por favor. Assim também, como a tempestade gera confiança, mas como confiança? Como é que eu vou confiar numa tempestade? Alguns anos atrás, eu acho que foi uns 3 anos, logo depois da pandemia, no culto de quarta, meu irmão, choveu aqui, cara. Aí uma água, choveu, meu Deus. A água estava batendo aqui na entrada da igreja. Muita chuva, muita água. E toda vez que chove bastante aqui, o que acontece nessa rotatória? Não, fica não. O sistema hidráulico, né? É hidráulico? Sei lá. Sanitário. A drenagem é perfeita. O poço não fica alagado. Os motoqueiros não fica perdido. É uma loucura nessa rotatória. Mas como é que a gente pode entender, igreja, nesse processo de tempestade, gerando confiança? Porque existe uma passagem lá no livro de Atos, capítulo 27, não vou ler para ti, porque é um capítulo quase que inteiro, eu não vou fazer você sofrer por isso. Ele fala de um náufrago, ou de uma tempestade que levou a pique algumas pessoas que ficaram à deriva. E esse náufrago de Paulo, acontece numa ilha chamada Malta. Acontece durante a sua 4ª viagem missionária. Ele ia para Roma. Paulo ia para Roma. E a gente pode perceber que isso aconteceu numa ilha, na mesma ilha da qual ele leva uma picada de uma víbora. Fica até abismado com esse cara. Pô, tu foi picado? Qual o teu pecado, meu irmão? Que é uma víbora te picou, você não sofre nada, você não tem nada. E tudo começa nesse processo, alguns capítulos anteriores, quando Paulo é preso, acusado pelos judeus de ir contra a lei judaica, quando ele prega sobre a ressurreição de Jesus, lá em Cesareia, ele é julgado diante de Félix, capítulo 24 do livro de Atos 24, e depois de 2 anos preso, igreja, Festo, capítulo de Atos 25, ele havia se tornado o novo governador de Jerusalém, julga, e em seguida Paulo ele é ouvido pelo rei Agripa, Atos capítulo 26, e quando ele ainda se encontra em Cesareia, Paulo é preso e é entregue ao centurião Júlio, e eles juntos embarcam num navio para Alexandria, que era a principal cidade do Egito Antigo, rumo à Ásia Menor. Isso tudo é história, e para você entender melhor, basta você ver Atos 25, 26, 27, está lá, tem nada demais. Só que nesse trajeto, nesse percurso, acontece algo inesperado. Uma tempestade chega, só que Paulo estava preso. Ele não tinha as benfeitorias, ele não estava lá na cabine com o comandante tomando chazinho com creme crack para tomar azia, para ter azia no final. Estava preso, meu irmão. E lê depois no capítulo 27. E a palavra nos fala que esse navio quase vai a náufrago. Só que Paulo ele dá uma direção: ei, acalme-se, confie que nenhum de vocês irá se perder. Como é que você vai dar atenção à voz de um preso? O cara já está condenado, o cara já vai para um outro ambiente, para uma outra chancela, para ele ser julgado. E ele fala: nenhum de nós não se perderá. Só que eles não deram crédito, eles não confiaram na palavra de um preso. Aí eu quero que você entenda, amada igreja. Uma coisa é você ir à deriva, outra coisa é você se perder nela. Uma coisa é você vir para a igreja, outra coisa é você fazer parte dela. Está comigo? Outra coisa é você estar aqui, outra coisa é você se congregar. Não, fica aqui, calma. Nós vamos enfrentar essa tempestade, mas ninguém vai se perder. Paulo sabia, meu irmão, exatamente quem governava o vento, quem governava o mar. Paulo sabia quem era o Deus que ressuscitava os mortos, porque ele foi trazido. Está certo essa palavra, trazido? O cara era um perseguidor, agora ele está sendo julgado, perseguido, por amor a esse. Paulo sabia quem governava esse vento, esse mar.
E eu quero te dizer nessa noite que deixa Deus governar esse mar turbulento que você está enfrentando hoje. Deixa Jesus conduzir esse teu barco, que talvez ele possa ir a pique, mas você não vai naufragar, contanto que ele seja o que está no leme, o que está no controle, o que está no domínio, porque quando nós usamos a força do braço, é bíblico isso. O homem pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. Deixa ele conduzir esse barco, confia nele. E talvez seja necessário, como foi, perder tudo no barco para que nenhum desses se perdessem. E talvez nessa noite, talvez seja preciso muitas coisas da sua vida se perderem, para que você não venha se perder na presença dele. Pode parecer louco para você, pode parecer absurdo isso. Quer dizer então que Deus vai tirar tudo de mim? Se tudo aquilo que te afasta dele, ele vai tirar de você, tudo aquilo que te afasta da presença do Pai. Talvez nessa noite seja necessário você perder tudo o que seja preciso, para que você não perca aquele que seja tudo para você e tudo que você tem. Paulo confiava num Deus de toda a terra. Eu quero te pedir nessa noite, amada igreja, visitantes dessa casa, confia no Deus da tempestade. Deixe ele conduzir esse processo. Vai causar turbulência, vai causar medo, talvez vai causar enjoo, vai causar pavor, mas no meio dessa tempestade você vai até ter perdas, mas você não vai se perder na presença daquele que tem o poder sobre tudo e tudo. Confia nele. Eu não vou nem trazer mais citações desse capítulo, porque ele é muito longo, o capítulo 27. Só que Paulo lhe dá uma ordem: deixa perder. Só que nenhum de vocês irá se perder, porque ele está no controle. Não quero nem ser repetitivo para você. A tempestade, ela gera confiança, porque é um sinal de que você deixa de confiar em você para confiar na presença dele. Você deixa de acreditar, não de acreditar, você deixa de confiar naquilo que você pode fazer com a força do braço, no seu intelecto, e na hora, no final de tudo, só ele mesmo. Você começa a valorizar a ele, a grandeza dele, a plenitude dele. Aí você começa a abrir a sua boca e declarar que ele é bom. Eu tenho certeza que muitos aqui, talvez na sua totalidade, já tenha passado por essas tempestades. E quando você menos esperou, menos achou, ele aplanou tudo e você saiu dessa tempestade ileso. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que haverá e virá muitas outras, mas eu creio na sua palavra e nós iremos passar de forma ilesa diante de tudo isso. Amém? E aqui eu me direciono para o final. Ele dá ordem ao vento e ele acalma o mar. Mateus capítulo 8, verso 27. Coloca, por favor. Mateus capítulo 8, verso 27. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O que poderia ser bonança aqui? Não, 27. Isso. Eu não copiei não, tá? Lembra da pastora, né? Eu acho que digitei o verso errado aqui. 26, perdão. 26. Obrigado, servo bom e fiel. Bom, só tem um. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-os numa grande bonança. Agora, vamos abrir também comigo Mateus capítulo 14, verso 24 e o verso 25. Olha como é diferente o contexto dessa outra referência. Mateus 14, verso 24 e o verso 25. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, e o vento era amaral. Olha o 26. 24, né? Olha o 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Opa, peraí. Se Jesus se dirigiu, ele não estava lá. Pensa comigo. O que Jesus fez? Ele foi até lá. Na primeira referência, não. Ele repreendeu, ele estava presente. Na segunda, ele andou, ele foi até eles. Dirigiu-se Jesus para eles. Entenda, igreja. Nessa primeira tempestade aqui, Jesus dormia no barco. É para mostrar ou para nos revelar
que ele, como Deus, ele tem um controle de todas as coisas. E não há por que se apavorar, mas como se eu sou carne? Se eu sou pessoa, como é que eu não vou me apavorar diante de tudo isso? E na segunda tempestade que nós lemos aqui, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Isso era para nos mostrar e para revelar que o mesmo Deus que domina sobre a terra, céus e mar, é o mesmo Deus que criou, Isaías 40, verso 12. Quando Jesus tem o controle sobre tudo, nós não precisamos temer, porque ele está no barco, mas ele tem o controle, ele caminha, o mesmo controle é dele. Seja ele presente em corpo, seja ele com a sua voz audível, com a sua voz que declara, que declama, que fala, que externa. Na primeira tempestade, igreja, os discípulos perguntaram: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Sabe o que eu entendo aqui? Que no fundo, os discípulos ainda não tinham conhecido de forma verdadeira, real, o valor dessa pessoa chamada Jesus. E talvez nós estejamos aqui nessa noite que a gente não entendeu o valor real e a sua importância dessa pessoa chamada Jesus, assim como foi com aqueles caras. Pô, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Eles não entenderam ainda, mas só que na segunda tempestade já estava cascudo. Os discípulos, eles declararam, cientes, convictos que... Coloca para mim, por favor. Mateus capítulo 14, verso 33. Eu acho que é essa aqui. Mateus 14, 33. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Os mesmos que lá no capítulo 8 diziam: quem é esse? Agora não, eles reconhecem e eles sabem que esse aqui, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Igreja, lá no Evangelho de Marcos ele fala que a tempestade se repete. E ele fala também que antes que seu coração estava endurecido, mas agora eles conhecem, eles têm a ciência de que esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Fique em pé no seu lugar, por favor. Qual tipo de identidade você quer enfrentar nessa noite aqui? Aqueles que ainda duvidam, quem é esse? Porque aqui é uma pergunta. Quem é esse aqui que até o mar e o vento obedecem? Ou será que você já mudou o contexto e você é capaz de dizer: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus? Eu comecei essa palavra fazendo uma mensagem do profeta Jonas, lembra? Pastor, qual é a similaridade? Qual é aqui onde está intrínseco, ligado Jesus com Jonas? Está tudo ligado. O que tem a ver Jonas com Jesus? Não se distraia, já vou. Jonas pagou um preço, sim ou não? Ele pagou uma passagem, sim ou não? Tem alguém aqui? Jonas paga um preço para subir no barco, porque ele não vai subir ali de graça. Ei, tu vai para lá. Não, eu vou para cá. Não, tu faz isso, não, eu faço aquilo. O Jonas paga um preço para subir no barco, igreja. Jesus paga um preço para subir na cruz. O barco que Jonas subiu era de madeira. O barco que Jesus subiu era a madeira que carregou as nossas dores, os nossos choros, os nossos sofrimentos. A cruz onde Jesus subiu, também era de madeira. Houve um sorteio quando, vamos aqui acontecer, quem que está maldito? Quem foi sorteado no barco? Jonas. O nome do Jonas saiu. Mas onde é que Jesus foi sorteado? Barrabás e Jesus, quem que vocês escolhem? Eles escolhem Barrabás. Jesus, tu ganhou. A cruz é tua. Tu é o vencedor. Nenhum osso de Jonas foi quebrado. Isso vai ter uma referência nos evangelhos. Interessante que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, a não ser lá na cruz, quando enfiam uma espada
aí derrama sangue, água. Nos ladrões não, eles quebram as pernas deles para ver se os caras tinham morrido, mas Jesus não. Jonas foi colocado dentro do peixe. Jesus foi colocado dentro de uma sepultura. Jonas fica 3 dias dentro de um grande peixe. Jesus fica 3 dias dentro de uma sepultura. Jonas saiu vivo dentro desse peixe. Jesus saiu vivo de dentro dessa sepultura. Jonas saiu vivo, guarda aí no seu coração. Jonas saiu vivo para levar a uma cidade um nível de arrependimento. Jesus saiu do sepulcro para levar arrependimento para todas as nações. Eu quero nessa noite você pense. Aquele que aquieta o vento, aquele que acalma o mar. Tem até uma canção, né? Não sei nem qual é, porque eu não vou cantar, porque senão o povo vai embora. Mas nessa noite, no nome de Jesus, existe uma tempestade na sua vida, como existe uma tempestade na minha, como foi esses dias, e haverá também tantas outras, mas em todas elas, Jesus está no barco. Eu queria que nessa noite, de forma muito simples, de uma forma muito rápida, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei se vai dar para rolar. Tem uma canção que eu gosto muito dela, que todo mundo vai saber cantar. Não leve em conta se não houve aqui alguns ajustes. Aqui ninguém está para ser estrela. Aqui quem precisa brilhar é Jesus. Amém? Aqui ninguém é profissional. Aqui não tem cantor profissional, não tem músico profissional, não tem pregador profissional. Aqui nós somos servos, somos filhos. E essa canção, ela fala de confiança, fala de fé. E mesmo no meio dessa tempestade, nós cremos que Ele é o nosso sol e é o nosso escudo. Vamos adorar.